Eu vou falar bem brevemente, relembrar alguns aqui, para quem ainda não entendeu com precisão, tá? O que é a consciência, né? Então, a gente tem que entender o que é a consciência. Quando a gente fala assim, existem lugares da consciência que precisam serem retiradas essas distorções, existem lugares dessa consciência que têm dons incríveis do Espírito Santo, dons de cura e etc e tal, e que ela não está conseguindo acessar aqui na matéria ainda, por causa de toda essa resistência, né? Então, o que que inclui a consciência? Inclui todo o ser. Inclui quem você foi em todas as vidas, inclui a ancestralidade, inclui o teu mundo fora, a tua maneira de ler o mundo fora, a tua maneira de ler o mundo dentro, quem você é na verdade lá no eu superior, quem você é da verdade lá na mônada. Então, a consciência engloba tudo, tudo que você está vendo, tudo que você está sentindo e etc. Então, a consciência é um lugar em que está toda a nossa existência, né? Então, ali ficam registrados, ali está tudo registrado numa parte consciente, numa parte inconsciente, numa parte subconsciente, que não está nem lá, está naquela parte automática, né? Que a gente vai fazendo as coisas no automático, na distração, né? Quantas vezes a gente vai dirigir de um lugar para o outro, a gente não nem percebe onde passou, já fez tantas vezes aquele link, né? Como aprender a dirigir também, que no começo você fica ali tentando prestar atenção e depois você entra no carro conversando, falando as coisas, já fazendo tudo e não prestando atenção naquele automático. Então, a gente tem uma automatização de algumas repetições, né? E essa automatização também faz repetições de pensamentos, faz repetições de um monte de coisa que aprendeu a linkar. Por isso está programado, né? Então, essa consciência, tá? Dentro dela existe esse núcleo mente. A mente, tá? É um canal para acessar o alto. É a nossa ferramenta, é a ferramenta mais poderosa que a gente tem aqui, enquanto estamos nessa experiência na matéria, tá? Então, o que esses programas de correção que vocês estiveram passando até aqui, cada um, ou lá na sua religião, ou lá nos seus estudos, ou nas experiências da vida, né? Com o que o cosmos conta com a gente? Que nós sejamos mentes mais estáveis e lúcidas possível para vibrar, né, nessa malha magnética do reino humano, porque nós estamos conectados com toda a humanidade. Tudo que a humanidade sente e vibra para todos nós. Então, se eu estou vibrando numa rede de sofrimento, né, de depressão, de medo, de ansiedade, toda a malha humana que tem esses conteúdos, né, que é o inconsciente coletivo, vai estar mandando informações para você, porque você está na mesma sintonia daquela rádio. Então, a nossa defesa é mudar ali, ó, para outra rádio, tá? Então, como a gente faz isso? Através da mente. A mente é essa ferramenta que faz com que a gente traga toda essa vibração de cura e transmutação, tá? Então, a gente tem que entender um pouquinho aqui da mente. Então, a mente, ela é composta, tá? Pela mente concreta, que é a mais material, né? Que tem a ver com como a matéria flui aqui, como são os significados da época, né? Toda a cultura, tudo que está acontecendo aqui agora. Então, é um olho, é só o que o olho capta, né? Então, tudo é o movimento da matéria. Então, tenho dinheiro, sou feliz. Não tenho dinheiro, sou triste. Tenho aquilo lá, sou feliz. Não tenho aquela minha necessidade, sou triste. Tenho um relacionamento igual aos mentirosos do Instagram, sou feliz. Não tenho um relacionamento igual aos mentirosos do Conto de Fadas, estou infeliz, né? Então, você vê que essa mente concreta fica buscando, tá, o tempo todo necessidades materiais que ela mesma achou que é um conceito de felicidade, né?
Enquanto a pessoa está nessa mente concreta, totalmente nessa mente concreta, e as pessoas que a gente encontra por aí que estão só nessa mente concreta, são pessoas extremamente sem empatia. Elas querem o que elas querem, elas vão, e é onde elas estão no estágio evolutivo, né? Eu já escutei aí uns lírios iluminados, né, que acham que são acima de todos, dizendo, não aguento mais essas pessoas que estão na mente concreta, no ego, bababá, né? Como se a pessoa também não tivesse, né? Então, é como se não oscilasse ainda para ela, para essa mente concreta, tá? Então, é a mente que vai projetar a realidade para fora. Então, o que a gente tem que entender da mente, ela é a mente concreta. A mente concreta, ela é uma ferramenta, tá? Que faz a gente escolher, né? Se eu vou usar vermelho, se eu vou usar verde, se eu vou tomar banho agora, se eu vou sentar, né? Então, ela faz escolhas do movimento material. Quando ela está pura, que a pessoa já acessa a mente superior, ela ocupa a mente abstrata só com coisas. Ok, tem que fazer isso, escolho isso para mim mesmo. E todo o resto do tempo ela está nas questões da mente superior, né? Só que isso é um processo, tá? Então, a mente concreta, ela reflete o ego. O ego manda informações para essa mente concreta, tá? O ego é um outro núcleo que está dentro da consciência. A mente é um núcleo que consta essas três aí informações que nós vamos falar, e o ego é um outro núcleo. É o núcleo que a gente cria personalidades, é o núcleo que a gente quer ser tudo aquilo que a gente assistiu na novela, entende? Todas essas ideias de personalidade do que o eu falso tem que ser para encontrar felicidade. Então, essas informações do ego, quando são enviadas para a mente concreta, tá? Imediatamente aparece uma vibração, é uma onda que chega nessa mente concreta. Essa mente concreta manda essa onda vibracional para o cérebro. Esse cérebro faz uma sinapse neural das vibrações, tá? Que estão vindo com esses pensamentos e com essas ideias que se acredita pelo ego, e aí manda essa informação para a consciência, e a consciência fala, entendi, é isso que a pessoa quer, e vai atrás daquilo que é uma ideia de felicidade, né? Aí nós temos algumas questões, porque quando esses devaneios do ego, essas ideias de felicidade, né, vão para essa mente concreta, né, é feita aquela sinapse, etc. e tal, imediatamente na sinapse neural, essa vibração que foi recebida vai lá para o corpo astral, para dizer para o emocional qual é a vibração emocional que ela deve estar alinhada. Então, você tem que entender que primeiro a gente pensa, depois a gente sente. Aí já dá para perceber que toda obsessão entra pelos pensamentos, pela rede psíquica, né? Não vai ter nenhum fantasma fazendo cara feia para vocês. Daí faz parte da loucura, tá? Da loucura aí das programações, ok? Então, não tem. Aqui existe lei. Todo o cosmos existe lei. A lei daqui você precisa de um corpo físico para se comunicar. Entende? E quando a gente... algo que ocupa um espaço, não tem como dois algos ocupar esse mesmo espaço, é outra lei da física quântica. Então, se a minha consciência ocupa esse corpo, eu posso até fundir ela com uma incorporação, com uma canalização, né? A gente funde, isso tem explicação na geometria sagrada, que é o Vesica Piscis, tá? Vocês estudem aí, já tem um livro sobre isso, vocês procurem aí que vocês acham, né? Muito sobre a fusão do Vesica Piscis, né? Que é a sua consciência com a consciência do outro, e você se torna esse peixinho aqui do meio, por isso Piscis, né? Então, é o Vesica Piscis, ele faz essa fusão, né, com as consciências, né? Então, a gente tem que entender, em primeiro momento, que
Se a gente continuar aceitando esses pensamentos de baixo padrão vibratório, a gente está comendo pelo cérebro algo que vai informar nossas células, tá? Que vai acessar o nosso campo áurico, que é representado pela pele, e que vai acessar o nosso campo astral emocional. Então, a nossa defesa é fechar a porta para aquilo que nos desequilibra. Se a gente treina isso, e óbvio que isso não é da noite para o dia, porque às vezes um pensamento traz uma onda que essa ressonância que você faz com seus conteúdos passados que estavam inconscientes, com as vibrações daqueles conteúdos, vamos supor, se em vidas passadas você teve várias experiências de medo, várias experiências emocionais difíceis, e aquilo ali ficou registrado daquela maneira, com aqueles traumas, com aqueles significados, um pensamento que você acredita pode trazer uma carga emocional muito maior do que você está preparado para resolver. Daí vem a apometria, para ajudar nesse excesso para você conseguir dar conta, porque fica desigual, né? Por isso que eu sempre digo, a gente tem que ter informações, a gente tem que entender essas informações, a gente tem que entender essas informações, né? Então, quando a gente consegue ter essas informações verdadeiras, que é o que a gente chama de virtuosas, que vêm da luz, porque a gente não recebe essas mensagens no nosso programa educacional, sistema de ensino, família vai passando o que os ancestrais fizeram, né? E a gente não tem essas informações. Então, a gente conta com o quê? A gente conta com a benevolência, né, de colocarem a gente em experiências para a gente despertar, para a gente olhar aquilo de novo e falar, escolhe de novo. Tipo, você viveu um trauma lá, numa situação, uma experiência de vida passada, eu posso falar 1000 teorias aqui para você, você vai ficar fritando lá naquela carga. Entende? Então, o que eles vão fazer é juntar as 3 coisas, vão transmutar aquilo ali, tá? Fazendo você viver uma experiência parecida para que você enfrente aquilo ali e não acredite nessa carga que vem. É totalmente a mensagem de Jesus, a tua fé te salvou. Fé é acreditar. Então, se você não acredita na sombra, você acredita na luz, essa força que você faz, em vez de você fazer força contra os outros, culpando os outros porque a sua mente concreta não ficou satisfeita com as necessidades que você queria, da forma que você queria, as ilusões de personalidade que o ego queria, que poderiam ser involutivas para você, né? Imediatamente, neste momento, né, você vai passar por uma nova experiência, e nessa nova experiência você vai ter uma nova oportunidade de trazer a mente superior para olhar aquilo, acreditar na luz, e automaticamente a tua mente superior vai transmutando aquilo ali. Agora, o que geralmente acontece é, a pessoa passa por uma experiência, sai com raiva, com mágoa, culpando todo mundo, ai, Deus não me deu, o universo é ruim, bababá, acumulou mais carga, né? Um programa que era para ser assim, passa só uma vez pela experiência, perdoa, releva, vai para a luz, entrega, solta, bababá, sobe, dá um salto, essa experiência reaparece numa nova frequência, muito mais leve. Então, se antes a experiência era que você ia nos lugares, as pessoas eram ríspidas com você, e você passava coisas pesadas, quando você conseguiu virar aquilo ali para a luz, né? Perdoar, transmutar, jogar luz, não acreditar naquilo, etc. e tal, quando você dá esse salto, tá? Essa nova experiência vai acontecer, em vez de todas as pessoas agirem assim com você, vai ter uma única situação que alguém vai dar uma cutucadinha para ver se a carga ainda vem. Aí ali você vai ter que lembrar, ó, ali eu já, né? Aí a impressão que o ego tem é, poxa, isso eu já tinha corrigido. Por que que isso está voltando, né? Essa infantilidade
que a gente tem de tudo que dói é culpa de alguém, né? Não foi a gente não que fez, né? A gente é tudo lírio iluminado, tá? Então é sempre culpa dos outros, né? Então, se a lei de causa e efeito, se a lei do merecimento diz que a você corresponde o teu aprendizado, aquela tua experiência corresponde o que você precisa, tá? E é o motivo pelo qual você está aqui nessa experiência da matéria, porque aqui é um estágio, é uma faculdade, que nós estamos, uma experiência que nós viemos passar, porque se ela fosse eterna, ela não acabava. Ela tem prazo para começar e prazo para terminar, esses prazos já estão estabelecidos antes da gente encarnar. Entende? Foi a gente que... Nós vamos precisar de quanto para poder passar por tudo isso e oportunizar para essa consciência que ela consiga fazer todas essas correções através dessas experiências, através das situações, né, desse mundo interior que está enlouquecendo, você buscar sempre esse mundo interior calmo e pacífico e harmonioso, para conseguir projetar para fora a harmonia. Então, você joga uma contra-onda de harmonia, lógico que coisas que você acreditou de negatividade, você cocriou inverso, essa colheita vai vir, tá? Então, essa colheita, ela não vem no dia seguinte, ela pode vir em qualquer momento da tua vida, qualquer momento que der a ressonância. E aí a pessoa tende de novo a sentar e chorar e não aproveitar essa oportunidade, tá?